E a tragédia na linha verde, hein? O cara manguaçou todas, durante o dia inteiro. Todas. Estava completamente loucaço de cachaça. E aí, saiu acelerando, descobriram que ele estava a 150 km por hora quando atingiu esse outro veículo ali. O outro veículo começa a pegar fogo e todas as pessoas que lá estavam, 5 pessoas, morreram carbonizadas na linha verde, aqui na capital paranaense. Pois bem, o Douglas Henrique da Costa Gomes, ele tinha 21 anos na época e, segundo testemunhas, a velocidade era completamente incompatível. Aí a polícia foi lá, fez o levantamento, disse 150 km por hora durante todo esse tempo. 5 anos já. 5 anos de quando tudo isso aconteceu. Ele respondeu ao processo em liberdade, enquanto os outros estão presos no caixão. Mas hoje, finalmente, chegou o dia da justiça. Hoje ele senta no banco dos réus. Os detalhes com Marlon Santiago, a matéria completa agora na tela da Massa. Quase 5 anos após o trágico acidente que resultou na morte de 5 pessoas, o motorista que provocou a batida senta no banco dos réus no Tribunal do Júri de Curitiba. Apesar de responder pelas mortes, o advogado de defesa de Douglas Henrique da Costa Gomes acredita que o motorista não foi culpado pelo acidente. Acreditamos que ele não assumiu o risco de produzir resultado e ele não queria que nenhuma daquelas vítimas perdessem a vida. O acidente aconteceu no dia 5 de novembro de 2017. 3 amigos que estavam num corcel voltavam do trabalho pela linha verde, próximo ao quartel do Exército na região do Pinheirinho, quando o Citroën Picasso, conduzido por Douglas, invadiu a pista contrária e capotou em cima do carro dos rapazes. Os 2 veículos pegaram fogo. Os trabalhadores e mais 2 passageiros do Citroën morreram carbonizados. Douglas e um amigo sobreviveram. Ele confirmou que eles saíram de uma casa noturna, haviam ingerido uma garrafa de vodka e saíram em alta velocidade em direção às suas residências quando ocorreu o acidente. Na época, Douglas não foi encontrado no local do acidente. Ele só se apresentou na delegacia 2 dias depois com seu advogado. O inquérito policial foi encaminhado à justiça, mas o juiz anulou o mandado de prisão. Desde então, o motorista responde o processo em liberdade. O que mais dói é saber que a pessoa que causou tudo isso está livre. Deve estar bebendo de novo, dirigindo de novo, fazendo tudo de novo. Sabe? Não poderia estar solto, porque não foi só o meu filho. Foram 5 pessoas. Teve mais um pai que não chegou a conhecer a filha também, da mesma maneira que o meu filho. Caiu o meu mundo. Eu fiquei totalmente perdida, fiquei insegura. Eu gritava desesperada porque parece que cortou ali o nosso amor e arrancaram ele de mim. O advogado de Douglas afirma que o seu cliente não fugiu do local e que ainda conseguiu evitar mais uma morte. Isso é prova porque ele estava dentro do veículo e ainda presta socorro para as pessoas que ali se encontravam, salvando a vida de uma delas, inclusive colocando a própria vida em risco. Ou seja, ele estava preocupado com o resultado morte daquelas pessoas. Ele acabou com 5 famílias. Por quê? Porque ele saiu, ele bebeu, ele estava alcoolizado, enquanto que os outros estavam trabalhando, e ele acabou com todos eles. É sempre difícil lembrar dessa história. Eu era repórter na época e eu não conseguia acreditar como que uma pessoa pega um carro completamente chapado das ideias de cachaça e começa a acelerar daquele tanto. 150 km por hora, diziam as testemunhas, aproximadamente isso. Aí acabou condenando estas pessoas à morte, minha gente. Todas essas pessoas que estavam naquele carro ali, ó, tá aqui. Todas aquelas pessoas morreram carbonizadas. Você consegue imaginar um jeito mais horrível de morrer? Infelizmente. Não, mas ele não tinha nenhum antecedente, ele quis ajudar depois da